Meu amigo, como que tá a semana do brasileiro, da nossa economia, como está se comportando? Como padrão, como é de praxe, o dólar subindo, bolsa caindo, é claro, uma vez que nós estamos, inclusive, dentro de um turbilhão econômico que se expande pelo mundo todo, é claro, e nós não estamos preparados para lidar com isso, porque esse desgoverno que está aí não fez o dever de casa direitinho, não organizou a economia para lidar com crises, coisa que dava para ter feito e estava sendo feita pelo governo anterior, o impacto vai ser muito grande aqui no Brasil. Então veja, o dólar está ali naquele novo patamar dele, viés de alta, quase R$ 5,90, voltando para casa dos R$ 6, é o novo normal, é o novo padrão. O Ibovespa está caindo, é claro, meu amigo, vai devolver todos os ganhos das últimas semanas, dos últimos meses, no decorrer desse ano aqui, ao que tudo indica. Por quê? Uma economia como a brasileira não está pronta para lidar com um impacto como o do tarifaço do Donald Trump, uma possível recessão econômica que muitos dizem virá por aí. Será que esse cenário vai piorar? Meu amigo, eu não gosto de ser pessimista, pode parecer que eu sou. Eu pelo menos não gosto de ser, mas tudo indica que a coisa vai ficar pior daqui para frente. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? O dólar subiu então, chegando a R$ 5,89, uma alta de 0,67% em apenas um dia, enquanto que o Ibovespa caiu um pouquinho mais, né? Então veja aqui o gráfico do Ibovespa mostrando o 0,16% de queda. E se a gente olhar aqui no gráfico de 5 dias, né? Ele está pegando um pouquinho da recuperação que teve logo após o tarifaço. Então ele está um pouco mais enganoso. Se a gente puxa o gráfico de um mês, a bolsa está caindo, né? E no decorrer desse ano, a bolsa está com uma valorização de uns 7,5% aí, né? Agora, veja que estamos num claro viés de queda, principalmente se compararmos com esse ápice que aconteceu ali em meados de março. Pode cair para esse patamar do começo do ano? Tem gente projetando já abaixo dos 120 mil. Essa é uma projeção que, inclusive, eu trouxe aqui no meu canal, que é mais ou menos o patamar lá de 3 de janeiro. Até do dia 2 de janeiro estava em 120 mil, 3 de janeiro chegou a ficar abaixo, 118 mil foi o piso deste ano. Estamos longe disso ainda, né? Estamos com uma valorização razoável. Se a gente pegar desse piso aqui, dá mais de 8% de valorização. Mas estamos com um viés de queda que a gente não sabe até onde vai. Pensa, né? O Ibovespa depende muito da Petrobras. Agora você tem o barril de petróleo caindo. As ações da Petrobras perdem valor. A bolsa depende muito da Vale. A Vale vende muito para a China, todo mundo preocupado com o futuro econômico da China. O que acontece com o valor das ações da Vale? Vai cair também. Então, realmente, o índice Bovespa está tomando paulada nos últimos dias e a tendência é que continue, a ponto de, conforme eu falei, devolver os ganhos deste ano todo, que seria uma perda considerável, sem sombra de dúvidas, mas não impossível de acontecer. Por quê? Porque os gringos estão tirando dinheiro da Bolsa Brasileira, né? Já foram 8 bilhões de dólares retirados aí no mês de abril. Caramba, tô gravando esse vídeo no dia 15, ou seja, na metade do mês. O gringo já tirou 8,6 bilhões de reais da Bolsa de Valores. Por quê? Nesse momento de volatilidade, os mercados emergentes sofrem mais. Todo mundo migra para ativos mais seguros, tipicamente localizados nos Estados Unidos. Então, né, veja aqui que nós temos 11 sessões seguidas da Bolsa de Valores brasileira com retirada de capital estrangeiro. Lembrando que isso aqui é valor líquido. Todo dia tem dinheiro entrando, tem dinheiro saindo. O importante é o saldo, se esse saldo é positivo ou negativo. E ele tem ficado negativo por 11 dias. Veja então que é desde antes do início do tarifaço do Donald Trump. Com alguns dias aqui, meu amigo, né? Na verdade, um dia quase batendo 2 bilhões, 2 dias quase batendo 2 bilhões, 4 ao todo, acima de 1 bilhão de reais retirados da Bolsa de Valores
por causa disso aí, do temor do risco do pessoal vendo a economia brasileira, né? E é claro que o dólar iria responder a isso também. Então, nós tivemos aqui, tem o gráfico um pouco mais elaborado aqui, tô olhando aqui a análise de abril para cá, né? Então, é um gráfico aqui de, vamos pegar um histórico maior, um mês, né? Você pode ver aqui que o dólar chegou a ser cotado até a 5,62 no dia 3 de abril, logo na sequência do tarifaço do Trump, todo mundo meio com medo e etc, mas chegamos a bater quase ali na trave, né, dos R$ 6, com uma leve queda, uma leve correção na sequência, mas estamos aí nesse patamar, meu amigo, de 5,89 de fato, né? E você pode ver que o restabelecimento de um novo normal. Lá no final de dezembro e começo de janeiro, né? Vou puxar um pouquinho mais o gráfico aqui. A gente estava lá com 6,20, alguma coisa, quase 6,30. E eu falei naquela época que esse patamar provavelmente seria corrigido. Era natural que isso aí acontecesse, porque foi muito elevado, um pico grande aqui de valor, que foi de fato corrigido aqui imediatamente, e depois uma tendência de queda que levou o dólar novamente para baixo dos R$ 6, para a faixa de 5,70, na qual ele se estabeleceu aqui no mês de fevereiro, com algumas pontuais altas, mas depois até com uma queda para a faixa dos 5,60, muita gente animada com isso, falando que não, pô, agora o dólar está em franco declínio, a inflação no Brasil vai ser controlada e etc. Bem, meu amigo, tá aí o cenário. Estamos novamente com alta do dólar aqui nesse cantinho do gráfico. A gente não sabe até onde que essa tendência de alta vai acontecer, mas o que realmente importa mesmo, né, é nós vermos que com picos e quedas na cotação, no longo prazo o dólar está sempre mais caro. E é o que eu falo, é o estabelecimento de um novo normal, de um novo patamar. Muita gente até releva esse ponto, mas ele é de extrema importância, que é a consideração de que o dólar tem um período de alta, um período de queda subsequente, é típico que aconteça, mas quando essa queda vem, o novo piso é superior ao piso anterior. Então, hoje, o piso do dólar é 5,60. Não passa disso aí. Chegou a 5,60, estabeleceu ali, já voltou a subir. Sendo que um ano atrás esse piso era R$ 5 praticamente, né? Estávamos em abril, já no início da tendência de alta do dólar, ele estava acima dos R$ 5 e ficou nesse patamar desde março do ano passado, não retrocedeu, mas o piso estava na faixa desses R$ 5 de fato. Aí, agora o piso é 5,60. Esse é o menor valor que o dólar pode atingir dentro de uma normalidade. Uma correção de mercado vai bater nisso aí e vai subir. Subir até onde? Talvez mais do que os 6,30 que bateu antes. O importante é a tendência de longo prazo, analisar isso, e analisando fica evidente que o dólar vai subir. Sempre subiu, vai continuar subindo, até porque não há nada acontecendo na economia brasileira que justifique um valor baixo para o dólar. E 5,60 hoje é um valor baixo, é o piso, conforme eu falei. A economia brasileira segue naquele caminho que o pessoal já falou, é o encontro marcado com a recessão. Fiz vídeo aqui no canal tratando desse tema. O Brasil não tem uma estrutura econômica sólida, estável. Quando as coisas estavam mais tranquilas, dava até para passar, mas com essa instabilidade geopolítica, econômica mundial, fica difícil manter a economia do Brasil realmente num grau de estabilidade, com tanta bagunça acontecendo, com tanto caos por aí. Não estamos preparados para lidar com essa situação. Qual que é o resultado disso? O dólar sobe, a bolsa cai e o gringo tira o dinheiro do Brasil, porque ninguém é doido de arriscar num país como este. Meu amigo, cada nova pesquisa de opinião divulgada é uma notícia ainda pior para o governo Lula. É impressionante, parece que não tem fundo do poço para o cara. Olha só, pesquisa do Instituto Opinião, realizada agora em abril, mostra que apenas 35% dos brasileiros consideram o governo Lula, o atual mandato dele, melhor do que o governo Bolsonaro. Pois é, meu amigo, parece que o brasileiro já está com saudade do governo anterior e não é para menos. Isso aqui, inclusive, está em todos os segmentos sociais, em grande parte
nas regiões brasileiras, até no Nordeste, a coisa está ficando feia para o Lula. E, na verdade, a desaprovação dele já supera 50% também, de acordo com essa pesquisa, bem como a desaprovação do Fernando Haddad, né, o tal do sucessor do Lula, também já está com o filme queimado. Os dois, sob essa ótica, sob essa análise, são candidatos inviáveis para 2026. Pois é, meu amigo, vamos então conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, tem R$ 7,99 também, se você quiser me ajudar um pouco mais, isso é muito importante para a continuidade aqui do meu trabalho. Pois bem, quais são os critérios aqui dessa pesquisa, né? Foi uma pesquisa desse Instituto Opinião, que eu não conheço muito bem, mas é pesquisa feita por telefone, então tem uma crítica a esse respeito que eu não sei, imagino que seja pesquisa por celular. E todo mundo tem celular hoje em dia. Esse negócio de falar que é uma pesquisa elitista, não cola não. Mas enfim, ela foi feita entre os dias 9 e 11 de abril, recentemente, então os dados são bastante atualizados. Agora, veja aqui o dado principal, que é a comparação entre governos. Isso aqui é mais importante no fim das contas, porque mostra, né, uma vez que o cenário que se desenha é Lula versus Bolsonaro, ou qualquer um indicado pelo Bolsonaro com a chancela, com o aval dele, a eleição do ano que vem vai se resumir a governo Lula foi melhor do que o governo Bolsonaro ou pior do que o governo Bolsonaro. E bem, essa pergunta foi feita e a resposta é essa aqui, meu amigo. Veja que para 35,7% dos entrevistados, o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro, mas para 41,5%, o atual governo é pior. E 17% consideram que ambos os governos são iguais. E veja aqui o grande problema do Lula. Primeiro, esse índice de rejeição de pessoas que desejam o Bolsonaro, basicamente essas pessoas pensam dessa forma, melhor teria sido se o Bolsonaro fosse eleito. O índice é muito alto, 41%, muito superior a quem prefere o atual governo, mas num cenário em que você tem 17% afirmando que tanto faz como tanto fez, esse percentual tende a migrar para outro candidato. Trocamos o Bolsonaro, colocamos o governo exatamente o oposto do dele, e ainda assim a coisa não mudou, tá do mesmo jeito, por que permanecer com o Lula então? Vamos mudar novamente para ver se tem outro tipo de repercussão. Então a ideia é mais ou menos essa dentro desse público que afirma que ambos os governos são iguais. Isso depõe contra o governo Lula. Isso é prejudicial para quem está no poder hoje e é vantajoso para quem estava no poder antes. Até porque o brasileiro tem aquele problema de memória e tudo mais, tende a ver com mais nostalgia, com saudosismo, o governo anterior em relação ao governo atual, que, bem, tá aí, a gente está vendo em tempo real ele se desenrolar. E veja que em todas as regiões, exceto o Nordeste, esse patamar de consideração de que o governo Lula é pior está na frente. Agora, no Nordeste também, aqui em alguns casos, né, tem 15 pontos de diferença entre um e outro, como aqui no Centro-Oeste, no Sul tem quase isso também, 14 pontos, né? Mas no Sudeste também, que ajudou a eleger o Lula, a discrepância é considerável. No Nordeste é que a avaliação de que o governo Lula é melhor do que o do Bolsonaro é superior. 41 pontos, quase 10 pontos percentuais a mais. Só que o índice de reprovação do governo dele por esse critério é muito alto, 32,2%. É considerável, é substancial. E a coisa não para aí, obviamente, porque a gente vai falar da desaprovação do governo Lula, que é outro fator muito importante. Pois então, aqui a gente tem a avaliação do ótimo ou bom. Deixa eu ver se tem a da desaprovação. Tem também, né? Então vamos falar do ótimo ou bom, porque nos ajuda a explicar o regular. E o regular aqui é a maior opinião nesta pesquisa aqui, quase 30%. Empatando ali com o péssimo. Então veja que a avaliação de que o governo Lula é péssimo é gigantesca. Você não tem aqui uma grande avaliação, uma grande consideração de que o governo é ruim.
O governo é péssimo para quase um terço da população brasileira. Você soma com o ruim, você tem um patamar aí que está se aproximando dos 40%, passou de 43%, na verdade. Somando ótimo ou bom, não dá nem 30%. Olha o quanto que a avaliação, a apreciação do governo Lula está ruim. Veja aqui que até no Nordeste, o número de pessoas que acreditam que o governo é péssimo é superior aos que acreditam que o governo é bom. Não é nem o ótimo é irrelevante em matéria estatística. Quase ninguém considera o governo Lula ótimo, só uns bitolados mesmo. Tem muita gente que acha um governo bom, né? Não é ótimo, não é aquela maravilha, mas é bom. Mas mesmo no Nordeste, esse Nordeste aqui que gosta mais do governo Lula do que do Bolsonaro, mesmo lá, a opinião de que o governo Lula é péssimo é superior à opinião de que o governo Lula é bom, nem a opinião ótimo. E isso se aplica em todos os estados brasileiros, né? Com destaque aqui para o Sul, onde a opinião péssimo é o dobro da opinião bom. Então mostra o quanto realmente não há apreciação pelo governo Lula. O que está salvando ele é o regular. Ainda, veja que no Nordeste e também no Sul estamos falando de um terço da população. O Sul também, principalmente no Rio Grande do Sul, dá muito voto para o Lula ainda. Isso se aplica ao Sudeste também, que é o ponto aqui que mostra que o Lula tá lascado, tá ferrado. Veja aqui o quanto que a avaliação de péssimo está aqui no Sudeste, quase 30%. Realmente, somando isso aqui com o ruim, 30%, quase 48% no fim das contas. Então, realmente, é um patamar inviável. Eu vejo dessa forma. E é por isso que o índice de desaprovação do Lula, de acordo com essa pesquisa aqui, está 1 ponto percentual praticamente acima do índice de aprovação. No meu ver, no meu entender, isso aqui é irreversível a essa altura do campeonato. Porque a aprovação o presidente perde rápido. Ganhar essa aprovação é muito mais difícil. E tipicamente o que acontece, isso é praticamente normal, né? A gente vê até em outros países. Tipicamente o presidente começa com um estoque de aprovação elevado e vai perdendo essa aprovação ao longo do mandato. É difícil ele aumentar isso no decorrer do mandato. O que ele pode fazer, aumentar em relação ao início, pode ter pequenas variações até por causa da própria oscilação da margem de erro das pesquisas. Mas o que ele pode fazer é mitigar a perda de aprovação para evitar uma queda muito brusca durante o mandato e chegar viável para as eleições seguintes, caso seja um caso de reeleição, né? O Lula já queimou esse capital político dele com metade do mandato, metade mais um pouquinho. Olha aqui, o índice de aprovação está em 44,6%, o índice de desaprovação está em 53,6%. Todas as regiões do Brasil têm um índice de reprovação maior, com destaque para o Sul, 61%, mas no Sudeste nós temos quase 20 pontos percentuais de diferença. Tá aqui 16 indo para 17 pontos percentuais de diferença. Isso aqui é eleitor do Lula arrependido, gente que acreditou na mídia, gente que acreditou naquela propaganda toda negativa em relação ao Bolsonaro, gente que entrou na onda de votar por causa do Geraldo Alckmin e votou no Lula e se arrepende amargamente disso. Olha aqui a situação. O Sudeste foi o fiel da balança em 2022, o responsável por eleger o Lula. Com esses números, o Lula não consegue se eleger novamente. E mesmo no Nordeste, onde a aprovação dele ainda é maior, os números estão longe de ser confortáveis. Repetindo os feitos, entre aspas, da eleição, ele deveria estar aqui com uns 25 pontos percentuais de diferença positiva. Essa diferença está na casa dos 10, 11 pontos percentuais. Não resolve o problema do Brasil todo e mostra que também o povo nordestino está se cansando do governo Lula. Em resumo, então, o Lula é desaprovado pela maior parte da população, é tratado como um governo péssimo por muita gente e o pessoal já sente saudade do governo Bolsonaro. Será que o Lula é um candidato viável para o próximo ano? Eu acredito que não. Meu amigo, a crise demográfica no Japão parece que não tem data para terminar. É impressionante, eu não sei onde que é o fundo do poço nessa história, se lá no fundo ainda tem um alçapão para ser aberto, porque realmente a situação está ficando
calamitosa. Olha só, agora nós temos os dados de 2024 que registram que o Japão atingiu o maior número de idosos. Isso por si só não é problema nenhum, só que a população caiu novamente, meu amigo. Mais um ano que isso acontece, vários anos, na verdade, são 14 anos seguidos com queda de população no Japão, o que torna a situação demográfica do país completamente insustentável. O Japão não dura 2 décadas nesse ritmo. É impressionante. O número de crianças está escasseando e o número de pessoas com 75 anos ou mais está disparando. O povo lá vive bastante. Os que vivem muito ainda vão morrer algum dia, ok, beleza. Isso vai reduzir a população como um todo e na prática nós estaremos diante de um cenário, talvez já estejamos diante dele, de uma completa insolvência de tudo, não só de previdência e coisas do tipo. A sociedade como um todo pode colapsar simplesmente por falta de gente para trabalhar. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, olha só, esses números aqui são de 1º de outubro do ano passado. Acho que eles fazem a contagem até essa data aí para conseguir mensurar melhor. Não sei. Só sei que a população do Japão atualmente está ali perto de 124 milhões de habitantes. Ok, uma população grande para um país que não é territorialmente tão grande assim, muito pelo contrário, na verdade, né? Mas isso aqui já inclui estrangeiros, é gente morando, vivendo no Japão de fato. Isso aqui é uma redução de 0,44% em relação a 2023, uma queda, novamente, né, uma queda na população, 14º declínio anual consecutivo, um ano após o outro tendo declínio populacional, dados divulgados ontem, segunda-feira. Estou gravando este vídeo na terça, dia 15 de abril, né? Só que, volto a dizer, esse número aqui leva em consideração estrangeiros morando no Japão, indo para o Japão para se estabelecer lá. Se você considerar só a população japonesa, os cidadãos japoneses, a coisa é ainda pior. Quase 900 mil japoneses a menos vivendo no Japão, ou seja, uma queda de 0,74%. O que significa que, na verdade, os estrangeiros estão segurando essa queda populacional. Era para ser ainda pior. Temos aí 120,3 milhões de cidadãos e agora o número recorde de estrangeiros por lá, 3 milhões e meio. Então, meu amigo, veja que a população japonesa está declinando num ritmo grotesco. Praticamente aí 900 mil pessoas por ano. E como esse índice está aumentando ainda, meu amigo, realmente uma situação bastante complicada de se imaginar. Como que você sustenta um país que está perdendo aí, né, 0,74% da sua população ao ano? Ah, mas vai demorar para acabar, vai demorar um século. O problema não é ter ninguém no país mais, não ter nenhum ser humano no país. O problema é não ter ninguém trabalhando, produzindo no país. Aí que a coisa fica complicada, né? Ou não ter gente suficiente para fazer isso, né? Então veja aqui que o envelhecimento da população é considerável. Nós temos aí 65 anos ou mais. Essa população, essa fatia da população representa quase 30%, que é um recorde histórico lá no Japão. Praticamente 1/3 da população já é idosa. São pessoas que tipicamente não trabalham ou trabalham menos e demandam mais cuidados. Mais medicamento, mais acompanhamento de saúde, adaptação doméstica, enfim. É uma população que costuma custar mais caro para o país, porque produzem pouco ou não produzem e acabam sendo aí demandando recursos produzidos por outras pessoas. Então isso tem que ser colocado na balança. E olha só, para piorar o cenário desses 30% aí, né, desse total, se a gente olhar só a parcela que tem mais de 75 anos, são quase 17% da população. Então o povo japonês é muito longevo, né? O japonês é conhecido por isso, por viver muito, tem muita gente com mais de 100 anos por lá. E acima de 75, aí é indubitável. A pessoa realmente consome mais recursos produzidos do que produz de fato, depende de outras pessoas para se sustentar.
E bem, né? Você pode ver aqui que a idade, o futuro do país, né? O pessoal menor aí, 15 anos ou menos, né, esse pessoal aí representa 11,2% da população, 13 milhões de pessoas, ou seja, você tem hoje praticamente 3 idosos para cada criança, né? Criança e pré e adolescente no início da adolescência. Isso não é saudável para um país, não é sustentável no longo prazo. É um país que está envelhecendo para daqui a pouco morrer. É simples de entender. O pessoal da idade ativa corresponde a mais ou menos 60%, que é entre 15 e 64 anos. É pouco, é um patamar muito pequeno. 60% da população sustentando 40%, grossíssimo modo, tá? Porque não é sempre assim, mas 60% da população economicamente ativa contra 40% da população que não é classificada dessa forma, né? Então, dentro das 47 prefeituras no Japão, só duas, né, Tóquio e Saitama, registraram aumento populacional. Tóquio eu desconfio que por causa da imigração, tá? Porque imagino que o pessoal migre mais para Tóquio de fato. Sendo que a província de Akita, ou Akita, sei lá como é que pronuncia isso, teve um declínio de quase 2%. Então a população está desaparecendo de fato lá no Japão, né? Isso é algo conhecido por lá, um problema que não é novo. Eu já falei dele aqui no canal em outras oportunidades, bem como do caso, salvo engano, da França, da Inglaterra, da China também, acho que desses países que eu já falei. O Brasil também, já cheguei a citar o problema do Brasil aqui também. Mas Japão e Coreia do Sul são os piores do mundo nesse sentido. A taxa de fecundidade é pífia. É quase inexistente. Eu falei recentemente da Itália também, que está seguindo pelo mesmo caminho. O mundo desenvolvido está seguindo por esse caminho. E veja que quem está segurando a peteca lá no Japão é o imigrante. Se continuar nesse ritmo, a população tradicional original do Japão vai ser substituída pelos imigrantes indo para lá. É um fenômeno já conhecido do mundo desenvolvido, que tem fatores culturais, fatores econômicos envolvidos nessa história. Você provavelmente sabe disso muito bem. Agora, o meu ponto, sempre que eu trato desse assunto, não tem como um país sobreviver a um cenário como esse aqui. Ah, mas a inteligência artificial e a robótica vão mudar esse cenário. Você vai conseguir ter uma população mais velha, encolhendo e ainda ter uma qualidade de vida, ainda ter produtividade. Eu não descarto essa possibilidade, não. É possível que aconteça, sim. Mas torça para acontecer muito rápido, meu amigo, porque não vai ter tempo hábil para as coisas se resolverem. E lembre-se, menos gente no mundo, principalmente em países que têm uma capacidade tecnológica importante, significa menos gente pensando soluções. Então, na medida em que a população diminui, a solução para os problemas da queda da população fica mais distante, porque é menos gente pensando soluções importantes, soluções inovadoras para problemas que se apresentam por aí. Ah, a tecnologia pode resolver isso? Pode. Tomara que ande muito depressa, porque o histórico do ser humano mostra que é o crescimento populacional que leva realmente ao progresso econômico. Foi por isso que a população, são coisas concomitantes, obviamente, mas junto com o crescimento populacional veio o progresso econômico. Nunca tivemos tanta gente no mundo como temos agora e nunca tivemos tanta riqueza também. Será que é pura coincidência? Será que a população só aumentou por causa da riqueza ou ambos os fatores estão conjuntos? Se for isso mesmo, da forma como eu falo, se a minha análise estiver correta, Japão, Coreia do Sul, mesmo a China e vários outros países da Europa, enfim, estão condenados a ficar pobres, a se tornar países miseráveis, porque não vai ter gente suficiente trabalhando e produzindo, criando riqueza, gerando riqueza para sustentar aquela parcela da população que não pode mais trabalhar e produzir nada para a sociedade depois de uma vida, obviamente, de muita contribuição. Meu amigo, o assistencialismo já é o segundo maior gasto do governo Lula. Quem poderia imaginar que o Lula lançaria a mão desse artifício, desse subterfúgio para comprar votos da população, porque o assistencialismo na prática não passa disso. É uma escravidão do povo que recebe esmolas e se contenta com isso. É impressionante o grau de
deterioração do tecido social que o governo promove aqui no Brasil, mas não é surpreendente, a gente sabia que o governo Lula iria seguir por esse caminho. O governo Lula 3.0 já gasta 13% de todo o orçamento com assistencialismo, né? E realmente fica atrás só da Previdência Social, porque, de fato, não dá para superar a Previdência Social. Realmente é uma coisa assim assustadora e que vai, obviamente, piorar o problema econômico no Brasil, aumentar a dependência estatal, tudo isso para tentar manter o Lula com algum grau de capital político, e nem assim ele consegue. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, muita gente fala, né, na grande mídia, inclusive, de vez em quando você vê aí notícias explicando o Lula fazendo ali um pente fino no Bolsa Família, e eles explicando que não, o número de beneficiários foi inflacionado na época do Bolsonaro, o Lula está apenas corrigindo isso. E de fato, sim, o Bolsonaro aumentou muito o número de beneficiários do Bolsa Família. Tudo bem que isso aí foi em grande parte, migração do Auxílio Brasil para o Bolsa Família, aliás, né, do auxílio emergencial para o Bolsa Família, que o Bolsa Família assim se chamava Auxílio Brasil na época do Bolsonaro. Tudo bem que isso aí aconteceu, mas a verdade é que eu discordo do Bolsonaro quanto a isso. Tinha que ter cortado o Bolsa Família, não é aumentado. Ele entrou nessa onda de assistencialismo, para mim, isso não ajudou ele em absolutamente nada e deixou um problema enorme para o Brasil no futuro, porque o Lula pegou essa situação. E aí o que ele fez? Ele aumentou o gasto por família. Aí que está o grande problema, porque o Bolsonaro ainda trabalhou aumentando o número de beneficiários do Bolsa Família dentro de uma margem de segurança orçamentária que ele tinha, tanto que ele terminou o último ano do governo dele, que foi o recorde de beneficiários, com superávit primário. Então, ele conseguiu pagar isso aí dentro do orçamento. Agora, o Lula não, meu amigo. Ele enfiou o pé na jaca realmente, e só o Bolsa Família do Lula é maior do que todos os programas assistencialistas do governo Bolsonaro. Então o Lula elevou isso aí à 10ª potência, um valor assim realmente expressivo, né? Então, o Bolsa Família está subindo muito, o valor dele subiu consideravelmente e o BPC está aumentando no número de beneficiários. E é claro, você tem o reajuste ali acima do salário mínimo, acima da inflação para o salário mínimo, fazendo com que os benefícios pagos subam todos, a coisa vai ficando mais deteriorada, sem sombra de dúvidas, né? Então, esses dois programas aqui, o BPC e o Bolsa Família, representam 96% dos gastos com assistencialismo aqui no Brasil, né? Esse gasto, de forma geral, 13% do total, e atrás apenas dos gastos previdenciários e do gasto com o serviço da dívida, mas esse fica de fora porque nem entra no cálculo primário e também nem dá para levar em consideração, né? Um trilhão de reais por ano realmente é uma coisa assim bastante complicada. Aqui é gasto mesmo que o governo desembolsa para gerir os seus programas. Então veja isso aqui, né, meu amigo? O gasto, né? Lá em 2020, aqui você tem a progressão do gasto ao longo dos anos. Lá em 2020, você teve a pandemia, então é claro que esse número iria ser absolutamente inflacionado. Mas veja o quanto que, né, esse patamar estava na casa dos 100 bilhões, abaixo dos 100 bilhões de reais, né, e isso aqui disparou consideravelmente, subiu bem aqui no último governo do Bolsonaro, mas disparou consideravelmente agora nos governos Lula, e embora, né, o percentual do orçamento tenha caído em 2024, em relação a 2023, o montante subiu, que é o que realmente importa no fim das contas, 285 bilhões de reais com assistencialismo. Isso aqui é um número impressionante, de fato mostra o tamanho da escravidão do povo brasileiro. Pois bem, veja aqui, né, que tem o valor aqui discriminado por programa. O Bolsa Família é mais da metade disso aqui. O BPC para pessoa com deficiência e para pessoa idosa, somando aqui, dá quase 40%, né?
E você tem uma merrequinha aqui do auxílio gás e ainda de outros gastos de forma geral. Então a maior parte está relacionada a esses dois programas aqui. De fato, né? O que isso aqui significa na prática? Significa um interesse do governo de comprar votos da população. Não tem outra explicação para isso aqui. É dar dinheiro para as pessoas e criar aquele medo, né? Ah, se eu não votar nesse cara na próxima eleição, pode vir outro e cortar esse programa. Tanto que eu vejo assim, totalmente fora de cogitação haver qualquer corte nisso aqui. Redução, próximo governo reduzir o valor gasto, reduzir o número de beneficiários, não vai, ninguém vai seguir por esse caminho, porque realmente tem essa escravidão, tem essa dependência, e quem parar de dar essa droga assistencialista para o povo, vai ter problema com o capital político, sem sombra de dúvidas. É fundamental acabar com isso aqui. Do ponto de vista moral, não deveria existir assistencialismo estatal. Isso aqui é um negócio que vicia as pessoas, acaba tornando a sociedade irresponsável. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar, então a sociedade produtiva tem que bancar a sociedade improdutiva, o que cria uma divisão social, uma briga social que tende a comprometer o tecido social como toda boa convivência na população, cria dois times dentro da população, é o famoso dividir para conquistar, não é por acaso que o governo ama fazer isso aqui também, mas para além dos fatores morais, você tem o fator econômico também envolvido nessa história. Todo esse assistencialismo está sendo bancado com mais endividamento estatal, ainda que você não considere só o fator, ainda que você não considere o fator nominal, só o primário. Ainda assim você vai ver que tem lá débito, tem déficit por causa disso aqui também, por causa da previdência, ok? Mas isso aqui no fim das contas é pago com dinheiro impresso do nada, endividamento estatal, que vira dinheiro circulando na economia, porque isso aqui vai para a mão do pobre. O que o pobre vai fazer com isso aqui? E pense no BPC, né? Pessoa com deficiência, pessoa idosa, a pessoa vive disso aqui na prática, né? O Bolsa Família também, mas é porque o Bolsa Família tem gente ali que trabalha por fora informalmente e continua recebendo benefício. Mas em todos os casos, os beneficiários, esse pessoal não poupa dinheiro, esse pessoal não guarda dinheiro. Esse pessoal gasta, torra essa grana toda aqui. Tem gente que torra com tigrinho, torra com bet, torra com calça para filha adolescente. Então, é dinheiro circulando na economia, ampliando a base monetária em circulação. O que isso faz? Inflação, meu amigo, alta de preços, porque a demanda está aquecida, está todo mundo recebendo dinheiro do governo, o programa assistencialista está crescendo de uma forma absurda, circulando mais dinheiro na economia, dinheiro que surge do nada, é impresso pelo Estado. O que acontece no final das contas? Todos os preços ficam mais elevados por causa dessa brincadeira assistencialista. Então veja que você pode fazer críticas políticas, eleitorais de fato, o interesse escuso por trás disso aqui. Você pode fazer críticas morais, o quanto que isso aqui escraviza a população, torna a população irresponsável. E você pode fazer críticas econômicas. O assistencialismo aumenta a inflação e joga no lixo por completo qualquer esforço que o Banco Central tente fazer para controlar a inflação. E eu te falo, meu amigo, véspera de ano eleitoral e ano eleitoral, isso aqui vai disparar ainda mais. É a única chance que o Lula sabe que tem para garantir algum grau de capital político, é comprando o voto do pobre de fato. Olha aí, meu amigo, quanto mais se investiga a questão do Banco Master, pior a situação fica. Acredite ou não, tem muito mais podridão nessa história. Vários fundos de pensão, negócio que deveria garantir a aposentadoria de funcionário público, que tem investimento no Banco Master sem qualquer tipo de garantia, uma coisa impressionante, né? Considerando aqui dois fundos de pensão, você vê 1,7 bilhão de reais, mas tem mais do que isso ainda. Ao todo, tem quase 2 bilhões de reais de fundos de estados e municípios com claro interesse político envolvido nessa história. Mas não apenas isso, olha só, a SEDAI, que é uma estatal de água lá do Rio de Janeiro, investiu 200 milhões de reais em CDBs do Banco Master. Acredite ou não, meu amigo, isso aí é algo impressionante, mas mostra cada vez mais o quanto esse banco está enrolado
em situações claramente políticas, porque nada justifica esse tipo de aporte, esse tipo de investimento completamente arriscado, completamente perigoso em um banco já conhecido, que já era conhecido por ser muito arriscado, muito arrojado, no sentido de conseguir financiamento, e ainda por cima sem garantia do FGC. Um FGC que sequer seria capaz de garantir tudo o que ele se propõe. Imagina fazer negócio sem garantia disso ainda. Vamos conversar um pouco mais sobre o Banco Master, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. E se você já viu os meus outros vídeos sobre o Banco Master aqui no canal, certamente você sabe que sim, eu tenho CDB no Banco Master. Vendi um pedacinho do valor, perdi um tantão, cara, para conseguir antecipar isso, mas estou pensando em vender o resto. Não sei se eu deixo lá e espero ver qual que é a repercussão. Uma merreca mesmo, no fim das contas. Uma grana que eu botei lá atrás vence em 2027, então acho que foi lá em 2019 que eu devo ter colocado esse dinheiro, com 8 anos de vencimento. É claro, indo na onda de uma certa influência aí do mundo de finanças, que você deve saber quem que é. Não, compra CDB de banco grande não, compra de banco pequeno, vai na fé, porque a taxa é lá em cima, era lá na época, porque é prefixado ainda, tá morrendo o dinheiro agora, porque a Selic tá dando um banho nisso aí. Não, mas compra porque é garantido pelo FGC. Agora a gente já sabe que a coisa não é bem assim, né? Mas eu não sou o único a levar ferro nessa história, ao que tudo indica, né? Tô decidindo ainda o que eu faço. Mas olha só, vamos começar pela SEDAI aqui, que o valor é menor então, né? A SEDAI é a empresa estatal lá do Rio de Janeiro para fornecimento de água, né? Então, isso aqui tem a fatia aqui, né, que o Estado mantém. A antiga SEDAI foi privatizada, tem essa parte que ainda pertence ao governo, portanto, ela aplicou 200 milhões de reais, 200 milhões de reais, que era excedente de caixa, em CDBs do Banco Master lá em 2023, né? Então, olha só, lá naquela época, o Banco Master já era avaliado em BBB+, ou seja, abaixo do grau de investimento. Então, isso aqui não é um negócio muito seguro para se investir. Acaba sendo uma coisa muito mais especulativa, né? Então, o pessoal da SEDAI aplicou ainda assim, e esse valor aplicado lá no Banco Master era 10% do excedente de caixa da empresa naquela época, né? E o restante, como é que está sendo dividido ali na carteira, né, os outros 90%? Estão distribuídos entre fundos de renda fixa de bancos aí que tem o índice de classificação mais elevado do mercado, AAA, como BTG, Itaú e Bradesco, né? Meu amigo. Ou seja, a discrepância aqui é muito grande, né? A maior parte do valor, obviamente, colocaram em coisas mais seguras, mas deram uma enfiada no pé da jaca nesse negócio aí dos CDBs do Banco Master de fato, né? Então, é realmente um valor aqui bastante expressivo. E um cara aqui, um analista em condição de anonimato, falou que não é normal empresas que não são do setor de investimento, que é o caso da SEDAI, investir, especular, não é a atividade fim da empresa. Não é comum essas empresas aplicarem em bancos que não sejam classificados como S1 na classificação prudencial do Banco Central, né, que são aquelas instituições mais relevantes no cenário nacional. Ou seja, né, considerando isso aí, todo o cenário, é muito estranha essa aplicação feita pela SEDAI, num total aí que chega a 2 bilhões de reais de um valor levantado pelo Banco Master entre os entes públicos, né? Também teve aqui a rede de supermercado Dia, que colocou grana aí nesse negócio também, né? Indiretamente, enfim, tá bastante questionável, mas realmente os títulos vendidos para fundos de pensão são os que mais chamam a atenção nessa história. O caso do Rio Previdência, né? Isso, Rio Previdência, eu já falei aqui no canal, que é a maior quantia, quase 1 bilhão de reais de fato aí, né? 7%
montante total aí desse fundo no negócio altamente especulativo, porque são letras financeiras, inclusive, não tem garantia do FGC, não que o FGC fosse garantir isso aqui tudo, né? Mas tem aí letras, né, as letras financeiras do Banco Master. Então, 10 fundos hoje possuem um total de 1,7 bilhão de reais nessas letras financeiras altamente perigosas de fato, né? Então veja aqui que tem, além do pessoal do Rio de Janeiro aqui também, que é o mais relevante nesse sentido, também o Amprev, que é o fundo que administra a aposentadoria dos servidores do governo do Amapá, e esse Amprev tem 410 milhões de reais aportados nas letras financeiras do Banco Master. Realmente, meu amigo, é muito impressionante isso aqui, né? Então, em dezembro do ano passado, houve ali a proposta, né, de que, eu não sei se chegou a ser concretizada, mas um conselheiro desse fundo propôs a alocação em 41 letras financeiras do Banco Master, com vencimento de 10 anos, pagando IPCA mais 8,35. Cacete, meu amigo, olha isso. Olha o tipo de proposta que é apresentada pelo banco, cara. Um juro real de 8,35%, né? IPCA mais 8,35. É insano isso aqui, né? Mas também você tem que levar em consideração que o governo já oferece título IPCA mais 7. A diferença, ok, é substancial, principalmente num montante tão grande assim, mas a diferença de risco não tem nem comparação. O título público é supostamente, né, o investimento com o menor grau de risco que existe. Até porque o governo pode imprimir dinheiro para pagar isso aí. Então, por que não investir num título público que está pagando 7% mais IPCA e investir no Banco Master pagando essa atrocidade aqui, né? Enfim, uma coisa assim bastante assustadora até. Também aqui, né, o Fundo de Pensão dos Servidores do Amazonas detém 54,4 milhões de letras financeiras do Banco Master. Municípios também, olha só, Cajamar, né? Você conhece por causa do Mercado Livre? Pois é, o fundo de aposentadoria deles lá tem quase 100 milhões de reais em títulos desse banco, do Banco Master. 15% do fundo. Cara, é insano isso aqui, de fato, né? Aqui São Roque também, você tem 10% do total do montante do fundo de pensão investido no Banco Master, né? Isso aqui, segundo o relatório de outubro, talvez tenha até mais depois, né? A Aparecida de Goiânia tem 42 milhões, Araras de São Paulo, olha só, Santo Antônio de Posse, Santa Rita do Oeste, caramba, muitos fundos de pensão investindo no Banco Master, né? Aqui, ó, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem 1 milhão de reais aqui, 3% de participação aí a carteira é formada pelo Banco Master, realmente um negócio bastante absurdo, que nos leva a questionar por que tais investimentos perigosos, arriscadíssimos foram feitos. Questões políticas, ao que tudo indica, é difícil não levar isso em consideração. Então, começando pelo o Rio Previdência. Ele é considerado como sendo um feudo político do União Brasil, né? Então, além disso aqui, olha só, né? Tem o negócio do Rio Previdência, que tem ali os 1 bilhão de reais investido no Banco Master. E quem dirige hoje a SEDAI, que eu citei, é um indicado pelo União Brasil. Então aí já tem mais uma grana envolvida nessa história aí, né? Então, olha só, quem dirige aí a União Brasil é o Antônio Rueda, né? Então ele é presidente do partido, tem muita influência sobre o governo do Cláudio Castro lá atualmente, né? E, enfim, ele é muito próximo do dono do Banco Master, já é conhecido isso aqui. Inclusive, ele está ajudando a costurar a compra do banco pelo BRB. Pois é, meu amigo. Aí tem uma série de interesses envolvidas nessa história aqui, né? E olha só, o fundo de pensão do Amapá que eu citei é dirigido por quem? Também aí, meu amigo, né? Também está na influência do União Brasil, ele que mexe os pauzinhos ali nessa história, né? Amazonas é governado pelo União Brasil, também tem ligação direta aí com esse banco. Só aí, meu amigo, só fundos ligados ao Rueda
tem 1,5 bilhão de reais no Banco Master. É impressionante isso aqui, de fato, né? E claro que estamos diante de um cenário de clara, de evidente interferência política, né? Até porque toda essa história, ao que tudo indica, começou justamente com questões políticas. Veja aqui, né, que lá no passado, em 2023, o Banco Central mudou as regras, dificultou as regras para emissão de CDBs, né? E aí acabou o Banco Master tendo que mudar de estratégia, só que essa regra aí deu um prazo aí de 2 anos para que o Banco Master se regularizasse nesse sentido. Nesses 2 anos, o Banco Master deitou e rolou junto aos contatos políticos para conseguir vender essas letras financeiras aí, desovar isso de qualquer forma. São 3 bilhões de reais em letras financeiras do Banco Master. Tem 7 bilhões aqui, mais de 7 bilhões de CDBs e CDIs vencendo até o final, até meados deste ano aqui. E realmente, né, a conta não fecha, esse banco é insolúvel de fato. A compra dele pelo BRB tem puro interesse político nessa história, porque tudo, absolutamente tudo relacionado ao Banco Master tem um interesse escuso político por trás. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.